Eu me formei numa instituição que existe em 25 países, chamado Omni Hypnosis Training Center. A Omni do Brasil, ela é a maior Omni que existe hoje no mundo. Ela iniciou com uma sede nos Estados Unidos e hoje a sede é na Suíça. A história da Omni na formação de hipnoterapeutas se confunde com a própria história da hipnose. Todas as escolas de hipnoterapia utilizam como um processo de indução a indução de Dave Elman. Dave Elman foi professor do seu maior aluno, o maior prodígio, que é o Gerald Kein, que hoje nos dá o modelo da mente para a hipnoterapia. Gerald Kein foi o fundador da Omni nos Estados Unidos. Então a história da hipnoterapia se confunde com a história da Omni. Hoje, quando eu não posso atender um paciente em loco e ele não tem condições de ser atendido online, eu indico sempre um hipnoterapeuta Omni. Por quê? Porque é uma empresa certificada com ISO 9001 internacional que forma hipnoterapeutas pelo mundo todo, com o mesmo procedimento, com as mesmas técnicas, tudo protocolado. Eu fiz várias formações na Omni. Hoje, além de ser formado pela Omni, eu tenho uma capacitação para palestras e hipnose em massa, em eventos, lives, enfim, todo tipo de eventos. Eu tenho um MBA em hipnoterapia profissional pela Omni e a imersão de hipnoterapia perioperatória, onde o professor do MBA, médico, cirurgião, trouxe para nós uma imersão de um fim de semana inteiro, falando sobre como que é a hipnoterapia no meio médico e como que ela é vista, a hipniatria dentro da medicina, onde nos dá também uma base científica muito sólida sobre como isso acontece no corpo humano. Então temos uma série de formações e hoje eu tenho o meu próprio protocolo para atendimento de pacientes com câncer na parte emocional, que é o Hipno-Onco. Você que enfrenta problemas emocionais que podem estar te trazendo problemas de saúde, problemas com questões da própria mentalidade, você pode me procurar. Eu sou Rubens Coelho, hipnoterapeuta. Eu trabalho com as emoções que programam a sua mente para o sucesso ou para o fracasso, tanto na área da saúde como em outras áreas da sua vida. Você pode me encontrar nas redes sociais, no site rubenscoelho.com.br ou aqui mesmo por esse vídeo você pode falar diretamente comigo clicando nos botões que estão por aí. A hipnose ela remonta 5.000 anos atrás nas câmaras do sono egípcias. É daí que surge esse nome. E hoje a gente tem algo assim incrível, porque a hipnose não tem nada a ver com dormir. Apesar de que em alguns processos de indução a gente usa a palavra durma, que é um comando direto, rápido para a mente entrar em estado de hipnose, dentro das induções instantâneas, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas hoje a gente tem a visão da hipnose como um processo de desfocar a mente e trazer para uma atenção direcionada a partir dos processos que a gente indica terapeuticamente. Então, na época onde a gente tinha as câmaras do sono, isso era feito para que tirasse a pessoa do ritmo de vida dela natural e levasse ela para um processo terapêutico, onde ela era cuidada, onde ela podia relaxar, meditar e ter uma série de cuidados, tirando ela do dia a dia dela, até que ela se recuperasse e retornasse. Então é daí que vem a hipnose. Por quê? Porque ela dormia muito, meditava muito, ficava isolada completamente. Hoje, a gente tem um processo ao longo do tempo de aproximação e afastamento com a medicina. Por quê? Porque numa época em que a medicina não era muito regulamentada, a gente tinha, por exemplo, cirurgiões que faziam induções com hipnoterapia para que a pessoa não sentisse dor numa cirurgia. A gente tem vídeos de partos com indução hipnótica, onde a pessoa cortava fora uma cesariana das antigas, aquelas que tinham um corte na barriga inteira, e a mãe cantando para o bebê em estado de hipnose sem nenhuma anestesia, sem dor. Então isso tudo é a alteração da percepção de dor a partir de um processo de hipnose. Tudo isso é possível fazer. E dentro desse processo a medicina foi ficando mais técnica, a medicina foi evoluindo e
tirando de cena esses tratamentos alternativos, terapêuticos, complementares, pautando muito mais a anestesia química, né, em relação à anestesia hipnótica. E a gente teve um afastamento e agora uma reaproximação com a saúde integrativa. O processo de hipnose ele é 100% consensual. Não é à toa que existe essa consulta inicial onde a gente define todos os parâmetros do que quer ser transformado. Quando a gente entra na mente subconsciente, a gente está entrando onde está toda a programação, a memória de longo prazo, todas as crenças da pessoa estão ali. Para alterar qualquer coisa, é preciso que haja um consentimento consciente. Por isso, essa consulta inicial sem hipnose antes do processo como um todo, propriamente dito, né? E aí, quando se vai para esse processo como um todo ali, dentro da hipnose profunda, a gente só mexe aonde foi conversado com o cliente. Por quê? Porque qualquer coisa que ele seja contra a barreira que impede que nós sejamos programados por qualquer coisa que escutemos por aí, chamada fator crítico, ela fica em estado de hipnose 20 vezes mais poderosa, a ponto de que uma simples palavra mal colocada faz com que a pessoa saia do estado de hipnose imediatamente e acabe por interromper o processo, por discordar daquilo, coisa que não aconteceria se fosse uma conversa em estado de vigília, que é o estado natural que a gente fica quase todo o tempo. E hoje a gente sabe que é mais fácil manipular uma pessoa em estado de vigília do que em estado de hipnose profunda, porque justamente como você está direto no computador central, na mente que programa todos os seus comportamentos, esse fator crítico fica mais poderoso para que proteja as programações que não querem que sejam mudadas. Então, muito se pensava sobre a questão genética de muitas doenças, doenças cardíacas, doenças crônicas como câncer, alergias. Sempre se busca um fator genético para explicar por que tantas pessoas da mesma família desenvolvem os mesmos sintomas ou as mesmas doenças. Quando a evolução da genética começou a mostrar que existia um fator genético muito menor do que se imaginava. O que se viu? Se viu que existem correlações, que existem propensões, mas que a genética não é determinística da forma como se achava antes. E como que nós, que estudamos a formação de mentalidade, como a mente pode influenciar no funcionamento do corpo, vemos isso? A gente vê que as referências comportamentais são da própria família, sobretudo pai e mãe, ou outras influências de quem cria, referências mais próximas, irmãos, etc., tios. E quando a criança convive com alguém com a doença, e uma doença que supostamente é genética, ela começa a repetir comportamentos e acaba agregando à sua programação mental as mesmas bases emocionais que aquelas pessoas que a antecederam. Então, se meu pai tem problema cardíaco, meu tio tem problema cardíaco, a família inteira vem morrendo do coração ao longo de várias gerações, provavelmente eu também tenho. Então eu acumulo aquela mentalidade e acabo ficando ainda mais propenso a desenvolver arritmias e coisas que levem a esses problemas. Não estou aqui afirmando que 100% dos casos é isso. Existe sim uma correlação genética, mas é uma correlação, uma propensão. O que vai ser mais importante? Os comportamentos que vão levar ao agravamento disso, os comportamentos que vão levar à incidência do problema mais grave. Por quê? Porque esses comportamentos são aprendidos e repetidos. A gente tem uma idade que a gente considera para a formação do fator crítico de forma permanente, que é 7 anos de idade. Claro que vai variar de pessoa para pessoa, um pouco mais, um pouco menos, mas 7 anos de idade é uma idade importante para nós. Por quê? Até os 7 anos de idade, desde a gestação até os 7 anos de idade, essa barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente, ela é volátil. Isto é,
na maior parte do tempo, ela está oscilando. Se existe uma pessoa, circunstância nova ou pessoas de relevância que estão trazendo inputs emocionais para dentro dessa criança, para a mente dela, ela não tem uma barreira sólida até os 7 anos. Por isso que as crianças brincam no mundo da imaginação de forma muito mais fácil do que um adulto se você levar ele para esse universo. Por quê? Porque está tudo muito volátil. E aí dentro dessa volatilidade ocorrem programações mentais que muitas delas são passivas por repetição e outras são por traumas ou eventos emocionalmente muito importantes para a criança, mesmo que para o adulto não sejam tão importantes. E aí entram crenças financeiras, relacionamentos, uma série de questões fora a própria programação de doenças que possam aparecer na vida adulta. É o que a gente chama de trilha neural. Ela começa lá no início da vida, vai tendo vários inputs ao longo do processo da vida, até um ponto que ocorre o evento causador final, que é quando o ciclo de eventos traumáticos se encerra ou não, mas que começa a partir dali a manifestação de comportamento, de doença ou de qualquer outra situação. Mas até os 7 anos de idade, essa barreira é volátil. Dos 7 anos de idade para frente, ela passa a ter o seguinte comportamento. Primeiro, você rejeita tudo que não está programado e não aceita aquela sugestão. Ou segundo, você simplesmente reforça aquilo que já está lá dentro por estar acontecendo de novo e de novo e de novo. Agora, o que pode mudar após os 7 anos, já que as programações elas começam e são muito fáceis de serem programados aos 7 anos, até os 7 anos. Depois dos 7 anos tem 3 formas de programar ou reprogramar a mente. A primeira delas é por repetição. Um evento que é diferente da programação, que acontece várias e várias vezes, pode lapidar essa programação, mesmo que existam eventos emocionais anteriores que pautam uma outra programação. Mas com a repetição, 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 ele pode reprogramar essa mente. Isso é muito utilizado com o pessoal da PNL, aquela coisa da modelagem. Você vê o que você quer e fica repetindo, repetindo forçadamente um comportamento que não é genuíno seu. A outra forma é um evento traumático de alta intensidade, que vai transformar completamente num único hit, numa única inserção, uma programação anterior. Qual que é o exemplo disso? A pessoa fuma porque o avô fumava, porque o pai fumava e estava tudo bem, aí ele tem as experiências dele e começa a fumar. Aí fuma, daqui a pouco esse mesmo vô queridão que fumava, que trazia para ele aquela sensação de que estava tudo ok, falece de um câncer fulminante de pulmão. Aquela dor daquela perda associada ao ato de fumar pode mudar instantaneamente aquela programação para uma reversão. Então ela tem o potencial, não que isso vá acontecer sempre, mas ela tem o potencial de mudança pós 7 anos de idade. E a terceira forma é a hipnoterapia, onde a gente vai revisitar e ressignificar os eventos para que haja uma mudança de comportamento. As emoções elas têm um poder muito grande sobre todo o funcionamento do organismo. É só você pensar, por exemplo, numa comida gostosa quando você está com fome. Qual é a reação do corpo natural? Você vai ensalivar. Mesmo sem ter colocado a comida na boca, sem ter se aproximado da comida, sem estar na perspectiva de comer aquela comida, mas você vai ensalivar. Isso é uma reação emocional frente à memória que você tem daquele alimento que você gosta, a sensação de fome se associa a isso e você tem um processo físico real baseado em memória. Isso prova que tudo que você pensa, todas as suas memórias, todas as suas dores são capazes de alterar o funcionamento do seu corpo. Pensa num limão e você vai ensalivar porque vai vir a sensação do azedo na mente e isso vai trazer para você também a ensalivação, de forma diferente, para combater o azedo. Mas não tem limão, está só na sua mente. O que isso acontece então? Quando você tem emoções negativas gravadas que te fazem ter a percepção de que você está frágil, isso é tristeza, insegurança,
uma série de questões, vai liberar hormônios que vão se espalhar por todo o corpo, e isso a neurociência já nos mostra, que vai influenciar principalmente no seu sistema imunológico. Por quê? Porque depois dos neurônios, que são as células nervosas, o segundo tipo de células que tem mais conexão com os hormônios, que tem mais receptores de hormônios, são as células do sistema imunológico. Isso é, você, por exemplo, assistindo 15 minutos de notícias negativas no jornal, já vai te trazer 5 horas de baixa no seu sistema imunológico, por conta da liberação desses hormônios e da fragilidade que o seu corpo vai sentir. Isso a neurociência já mostra. Então, cientificamente já é comprovado que, por exemplo, o medo é imunossupressor. Hoje, a gente tem duas visões da hipnose. A gente tem uma visão terapêutica da hipnose clínica, a hipnoterapia, que a gente diz que a hipnose é um estado onde uma sugestão única e exclusiva atravessa o que a gente chama de fator crítico e coloca uma sugestão exclusiva na mente subconsciente. Então, para a hipnoterapia, essa é a definição da hipnose. Para a medicina, é um estado onde você tem a atenção desfocada e a percepção do corpo e da mente focada naquilo que o médico hipniatra traz para o paciente. Com isso, a gente consegue alívio de dor sem medicamento, a gente consegue outras percepções do corpo frente a vários sintomas por estar desfocando e colocando a atenção direcionada no estado de hipnose. Hoje a gente tem um parecer, hoje não, já há bastante tempo, desde 1999, a gente tem um parecer do CFM, assim como de todas as outras áreas, psicologia, fisioterapia, a própria odontologia, mas na medicina a gente tem um parecer do CFM trazendo a hipnose como uma técnica que apoia a atuação médica para melhorar o estado de saúde do paciente. Muitas pessoas nos perguntam, né, até onde a gente consegue chegar em nível de cura? E a resposta para essa pergunta é até onde o paciente consegue se entregar para o seu autoconhecimento, para que chegue na autocura. Então, muitas pessoas, elas negam os seus traumas, elas não querem ver de novo aquilo que aconteceu com elas, elas se autobloqueiam para não ter que passar novamente por aquela situação. E isso a gente resolve lá naquela consulta inicial que a gente chama de análise de caso, que é super importante para qualquer processo de autocura, porque é lá que a gente encoraja o paciente a rever pelo menos mais uma vez aqueles traumas mais pesados para que possam ser ressignificados e com a presença de um terapeuta que vai dar toda a segurança que ele precisa para buscar o processo de autocura. Então, quando existe um dano físico instalado, existe a medicina para tratar e a hipnoterapia para focar a mente na restauração do corpo, com sugestões hipnóticas. Mas uma possível causa emocional vai ser tratada até ao ponto em que o paciente se entregar para essa terapia e ressignificar verdadeiramente tudo o que aconteceu lá atrás. Tudo vai depender dessa entrega. Agora, o céu é o limite. A gente já viu um organismo reabsorver um câncer com uma entrega profunda do paciente. Alguns vão dizer, reabsorveria naturalmente, mas a gente está lá no consultório vendo a mágica acontecer e a coisa se transformar. Agora, evidências sobre isso a gente tem toda semana acontecendo no consultório. A questão da psicologia, apesar do CRP também ter o seu parecer favorável à utilização da ferramenta da hipnoterapia como complemento das suas terapias tradicionais, dentro da própria psicologia, existe um histórico que vem lá do Freud. O Freud começou o seu trabalho muito intenso com a hipnose, só que ele tratava pessoas com histeria. E naquela época não se sabia, achava-se que o hipnoterapeuta, ele hipnotizava as pessoas. E com isso, o Freud teve a percepção de que não funcionava com todo mundo. Então, se não dá para expandir para todos, ele acaba
chegando a uma percepção de que ele teria que abandonar isso porque não serve para todo mundo. Hoje a gente tem até um padrão de sugestionabilidade das pessoas. Tem pessoas que são muito sugestionáveis e tem pessoas que são pouco sugestionáveis. Mas isso nada tem a ver com o resultado que cada um pode alcançar, é apenas uma forma de reagir à hipnoterapia. Então, como Freud abandonou a hipnoterapia e foi para o lado da sexualidade e acabou se consagrando nessa área, dentro dessa história do próprio Freud, existe uma espécie de dogma, quase um dogma que tem na psicologia, dentro das faculdades e nas formações, de que a hipnose não funciona direito. Só que depois se descobre que a hipnoterapia é um processo de auto-hipnose, com a terapia em cima. Então a pessoa precisa querer e é um processo 100% consensual, diferente da visão de Freud na época, porque não se tinha esse conhecimento. Então, quando ele tentava hipnotizar uma pessoa que não estava pronta para isso e não queria de verdade isso, não funcionava, porque existe algo que a gente chama de fator crítico, que é uma barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente, que Freud desconhecia na época, onde quem não queria ser hipnotizado bloqueava o processo de hipnose com o fator crítico. E aí, com isso, ele não conseguia resultado com todos, principalmente numa crise de histeria, onde a pessoa, às vezes, estava completamente fora do seu nível de cognição, de consciência, e acabava sendo algo assim que a pessoa nem queria, nem estava ali de verdade para ser tratado com hipnose. Foi por isso que hoje muitos psicólogos acabam negando a hipnoterapia e não se valendo, porque de verdade eles seriam os principais embandeiradores de uma técnica tão poderosa e acabam, infelizmente, abandonando isso. Todas as pessoas são hipnotizáveis, todas. Um processo terapêutico ele só não acontece no caso de inconsciência ou no caso de falta de cognição. Isto é, a pessoa tem uma lesão cerebral ou uma questão de funcionamento da mente tão agravada que ela não perde a cognição. Então ela não consegue trocar com o terapeuta. Aí fica complicado para que ela possa seguir o rumo do tratamento. Mas uma vez que ela tem cognição e que ela quer, todas as pessoas são hipnotizáveis, porque é um processo natural da mente que ocorre com todas as pessoas, quase que diariamente, todas as vezes que você tem imaginação, criação e a emoção à flor da pele. Isso já é um estado hipnótico e é natural. Por exemplo, se você está assistindo um filme, entra em catarse ali, em identificação com o personagem, e o personagem tem uma história triste, naturalmente a pessoa começa a se emocionar. E isso é hipnose. Você está trazendo uma memória que está na sua mente subconsciente, se associando com aquela história que a sua mente consciente sabe que é inventada, sabe que é ator que está fazendo aquilo, mas está tocando você em algum momento da sua vida do passado, e isso é um processo hipnótico. Sem transe formal, sem nada. Naturalmente as coisas vão acontecendo e a emoção flui. Se tem emoção, tem hipnose. Tem criação, tem hipnose. Tem imaginação, tem hipnose, porque isso são funções da mente subconsciente. Lembrando do conceito, todas as vezes que uma sugestão acessa o subconsciente e é aceita, a hipnose aconteceu. E é por isso que todas as pessoas têm a capacidade de estar em estado de hipnose. O que acontece é que o Freud não sabia da forma e da limitação que existe, né, na mente para que isso aconteça. Hoje, no tratamento com hipnoterapia, dentro do protocolo Omni, que é a formadora de hipnoterapeutas, hoje a mais pujante do mundo, está presente em 25 países e a do Brasil é a maior de todas, onde eu me formei e fiz meu MBA. A gente tem um protocolo que começa com uma consulta inicial que a gente chama de consulta de análise de caso. Essa consulta de análise de caso, a gente explica para a pessoa como a mente dela funciona e contextualiza o problema que ela apresenta, porque a hipnose tem diversas aplicações devido à questão da sua programação mental. Então, toda a programação mental que leva a um problema de saúde pode
ser objeto de um tratamento desses. Então, nessa consulta inicial, a gente contextualiza o problema e traça o plano de tratamento aonde vai acontecer depois de um segundo momento, onde haverá um período de 3 horas em hipnose profunda, que a gente chama de cirurgia emocional, onde a gente vai, diante de tudo que foi dito nessa consulta inicial, buscar as causas emocionais do problema. E a partir daí, ressignificar todas essas emoções, drenar todo o peso negativo emocional e substituir por sugestões positivas que vão trazer para o paciente o benefício da mudança de percepção da mente sobre aquilo que aconteceu com ela no passado, que está trazendo a doença. Por exemplo, uma pessoa que guarda muito rancor, muita raiva, pode desenvolver, por exemplo, uma fibromialgia, que é uma reação do corpo contra o próprio corpo, como se ele estivesse implodindo em raiva. Quando a gente drena essa raiva no momento em que ela aconteceu, no momento do registro, a gente consegue tirar o peso emocional disso e ainda substituindo por uma percepção diferenciada, uma percepção positiva das coisas, porque tudo que acontece, 10% é a realidade, 90% é a percepção da pessoa sobre a realidade que está diante dela. Quando a gente muda a percepção, a gente muda todo o peso que está em volta do problema. Com isso, a gente consegue levar o paciente a um processo de autocura. São 5 anos como hipnoterapeuta, já atendi mais de 100 pessoas e hoje eu foco todo o meu atendimento em pacientes diagnosticados com câncer. Por óbvio que eu não nego atender nenhum tipo de caso, mas os pacientes com câncer me chamam a atenção especialmente. E eu foco hoje todo o meu processo de comunicação para falar com essas pessoas. Primeiro, porque são pessoas que têm um histórico de traumas muito profundos antes mesmo do câncer. Depois, porque o câncer é uma doença que é muito pesada para quem atravessa sem suporte emocional. Hoje, quando a gente trata um paciente com câncer e ele sai com a perspectiva de vida, ao invés de uma perspectiva de morte que ele tinha antes, ele transforma todo o entorno dele de esperança e fé de que tudo vai funcionar de forma perfeita e ele vai sair curado do outro lado. A gente sabe que muitas vezes depende mais do Pai do Céu do que da própria pessoa, do que da própria situação de saúde. Mas a pessoa, independente do desfecho, sai com fé, com esperança na vida. E é disso que trata a hipnoterapia em todos os casos. E a gente acaba por tratar vários outros tipos de pacientes com outros problemas por conta de estar tratando câncer. Porque a pessoa que está com uma depressão, que está muito ansiosa, ela olha para o Rubens e fala assim, poxa, ele trata uma pessoa com câncer, o que é a minha depressão perto disso? E eu acabo atraindo muitas pessoas que não são do câncer por conta da profundidade do trabalho que a gente faz com o pessoal do câncer.